Oi, pessoal, eu estou aqui hoje novamente para dar continuidade ao capítulo 1 da Primeira República, na parte das leis, da organização, né, do Estado, como é que ele ficou. A Primeira República, ela começa em 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República, e vai até a Revolução de 1930, com o Getúlio Vargas. A Primeira República, que nós chamamos da República da Espada, também ela é conhecida com esse nome, foi o período em que os militares entraram no poder. Como assim? Vocês sabem que foi um golpe de Estado e o militar, Marechal Deodoro da Fonseca, começou um governo provisório. Aí depois nós temos a República dos Coronéis, também conhecida como oligárquica, ou República do Café com Leite. Então a Primeira República compreende esses dois períodos aí, grandes na nossa história. Então nós vamos agora à República da Espada. Não aparece assim na apostila, mas vocês precisam saber o nome correto, tá? Vai de 1889 até 1894. O que acontece com a proclamação da República? Ela foi um golpe militar. O primeiro presidente foi Marechal Deodoro da Fonseca, que vai até 1891. O que ele fez? Primeira coisa, ele mudou a bandeira nacional. Ele tira esse brasão, né, e apresenta uma bandeira similar à dos Estados Unidos. Não foi muito aceita. Aí ele resolve tirar esse brasão, permanecer a bandeira na sua originalidade, mudando apenas o centro, onde ele coloca uma bola azul, um círculo azul representando o céu, e as estrelas, os estados, que fazem parte, que antes eram províncias, depois viram estados, o nome muda. E a principal delas, que vocês não podem deixar de saber, é a do Pará, que fica aqui em cima da escrita Ordem e Progresso. Por que esse título, Ordem e Progresso? Porque para ter ordem, só onde tem ordem, tem progresso. Essa foi a filosofia da época. Ele criou uma nova Constituição. Tá aí a capa da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Ele demorou 2 anos para fazer essa Constituição, ela ficou pronta em 1891, feita por uma Assembleia Constituinte, na época onde alguns deputados eram da elite brasileira. O que mudou no Brasil, então, com esse novo regime de governo? Marechal Deodoro da Fonseca, ele passa a governar o país na condição de presidente do Brasil. Seu governo, no início, foi chamado de provisório, e a Constituição da República foi promulgada. O que é isso? Ela foi elaborada por deputados. Para implantar a República, algumas medidas tinham que ser tomadas e todas elas com objetivos. Então, qual foi a primeira medida? Acabar com as instituições da monarquia. Por quê? Porque eles queriam que se implementasse a República. Então, não poderia ter nada que lembrasse o regime anterior. Eles convocam uma Assembleia Constituinte, onde eles vão criar leis condizentes com o novo sistema político, porque república, a própria palavra já diz, é uma coisa pública, tem que ser feita para o povo e pelo povo, né? E também com o povo, mas não é isso que acontece no começo. Eleições do presidente e vice-presidente se faz necessário, porque antes era Dom Pedro e o Dom Pedro II era uma monarquia. A, a sucessão era de pai para filho, né? Era hereditária. Então eles precisavam fazer leis, né? Que, que tinham que ter eleições para não ficar eterno o presidente no poder. Aí está, né, uma parte da página da Constituição, que ela foi elaborada por Prudente de Moraes e Rui Barbosa. Entre eles, né? Os mais importantes eram essas duas pessoas. O que muda? A Constituição mudou a forma de eleição, agora são por votos. Os estados, que antes eram chamados de províncias, passariam a ter governadores que deveriam atender às necessidades de seus estados também. A autonomia quer dizer que cada estado poderia escolher o seu governador, poderia ter algumas regras pessoais,
próprias para o Estado, né? Para atender às necessidades enfim, para que tudo tenha harmonia no país. Então, aqui eu fui pesquisar um mapa da época, em 1821, né? Eu peço que vocês prestem atenção, Goiás está escrito com Y e Z, Minas Gerais também escrito diferente, né? E em 1889, ele divide o Grão-Pará por Amazonas, tá? É uma peculiaridade que eu acho que vocês deveriam de saber. Trechos da nova Constituição. O que é isso, né? Então, a Constituição tem mais leis, mas nós separamos as principais para estudo, tá? Algumas para estudo. Então, tá aqui. A nação brasileira passa, a partir do dia 15 de novembro, a ser uma república, e isso não poderia mudar, né? É perpétua e indissolúvel. E as suas antigas províncias passariam a ser estados, pertencentes aos Estados Unidos do Brasil. Aqui eu coloquei, porque eu comentei em sala, que Dom Pedro foi embora, né? Ele recebeu a carta de exílio, mas ele vai receber uma pensão. O que é isso? É um dinheiro por mês, enquanto ele for vivo. E também aos seus descendentes. Aqui, ó. Por todo o tempo da vida dele e por seus descendentes, tá? Por um período lá. A República Velha, né, que vai de 1889 a 1930, ela institui o poder executivo, legislativo e judiciário, o voto masculino com maiores de 21 anos, mulher não vota, nem os analfabetos, nem os mendigos, nem os padres, nem os soldados. O voto é aberto, é público, eleições diretas. A Constituinte elege o primeiro presidente, o Marechal-General Deodoro da Fonseca, com o vice, também general Floriano Peixoto. Então tá lá, né? Aí tá igual a apostila. O poder legislativo, quem é que faz as leis, é exercido pelo Congresso Nacional. Porém, com a sanção do presidente. O que é isso? Se o presidente não gostar, não adianta que não passa. O Congresso Nacional se divide em Câmara de Deputados e o Senado Federal. Aí o que tem? Quem faz parte da Câmara dos Deputados? Os representantes do povo, eleitos por Estado e por voto. O Senado, para ser senador, a pessoa tinha que ser maior de 35 anos, elegível. O que é isso? Homens com estudo, com formação, tá? Por quê? O mandato dele é de 9 anos e o presidente, ele vai ter que ser o chefe da nação, ele vai ser eleito por voto direto, que é o sufrágio direto, que o nome é difícil, mas quer dizer voto direto. O mandato dele de 4 anos sem direito à reeleição. Ele não pode se eleger de novo, para não virar eterno no poder, tá? O que o presidente faz? Então vamos lá. Ele aprova ou não as leis, ele expede decreto, ele pode em qualquer momento colocar uma cláusula lá de uma emenda numa lei. Ele nomeia os ministros, é de confiança, determina quem fica no comando das forças da terra e mar. Nessa época, forças da terra e mar quer dizer forças, o exército, né, e a marinha brasileira. São considerados brasileiros, presta atenção, ó, todas as pessoas que nasceram aqui. Não importa se o pai é estrangeiro, não importa se está passando de viagem no Brasil, nasceu aqui, virou brasileiro. Isso é uma grande mudança que tem da Constituição do Império. Quem são os eleitores? Quer dizer, quem pode votar nessa época? Maiores de 21 anos, sendo homens, e não são eleitores, quer dizer, não podem votar. Mendigos, que são as pessoas que vivem na rua, não têm onde morar, enfim, na época tinha esse nome. Os analfabetos, quer dizer, não adianta também o homem ter 21 anos ser analfabeto, ele não vota.
soldados que não têm o ensino superior. Então, são aqueles soldados rasos, pracinhas, cabo. Não tendo ensino superior, o soldado não pode votar. E os religiosos, padre, chefe de pastor, não pode, tá? Religioso nenhum pode votar. Aí as declarações dos direitos, né? Quais são os direitos dos brasileiros? Liberdade, desde que não faça nada errado, porque aí a lei vai agir. Segurança, a pessoa e a propriedade. O que é isso? A pessoa tem que ter segurança, ela é garantido andar na rua, não ser assaltado, a casa dele não pode ser invadida, enfim. É direito da pessoa e da propriedade. E a igualdade. Somos todos iguais perante a lei. Não há privilégios nenhum, nem de nobreza, porque não existe mais a nobreza. A nobreza brasileira acaba com a proclamação da República. Dom Pedro vai embora, não temos mais império, então nenhum descendente dele também vai ter privilégio por conta disso. Que fique aqui ou que volte para cá. Então, o que eu tinha que dizer para vocês é isso. Vamos por parte, porque é muito gostoso estudar história. E vamos nessa. Até a próxima, pessoal. Grande beijo.